PEC da blindagem e o projeto de lei da anistia. Será que eles são a mesma coisa? Têm a mesma finalidade? O que significa tudo isso? Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas e hoje quero lhes convidar para conversar um pouquinho mais sobre o que é essa tal da PEC da blindagem e o que significa uma PL da anistia. E aí, se por acaso tem alguma relação desse pacote com a impunidade que ameaça a nossa democracia. Primeiramente, pessoal, é muito importante a gente pensar que a tramitação acelerada da chamada PEC da blindagem, que é a PEC 16 de 2025, e a proposta do projeto de lei da anistia no Congresso Nacional, eles representam, pessoal, em conjunto, um dos momentos mais críticos para o Estado de Direito e para a democracia brasileira, principalmente agora, na era pós-Constituição de 1988. Mais do que medidas isoladas, pessoal, essas PECs elas formam um pacote legislativo estratégico que, se aprovado, ele criará um sistema de privilégios jurídicos para uma elite política e econômica, corroendo o que a gente chama de pilares da igualdade perante a lei e da responsabilização dos agentes públicos. Tá, Thaís, mas eu não entendi. Então, o que significa? O que são essas propostas? Quais são as suas diferenças? Seu contexto imediato? Pessoal, é crucial nós entendermos que a blindagem e a anistia, elas são mecanismos distintos, porém complementares. Por exemplo, PEC 16 de 2025 é a blindagem. Isso aqui, gente, é uma proposta, é uma proteção para o futuro. A proposta da emenda à Constituição, ela é uma medida preventiva e processual. Ela não absolve crimes, mas altera a Constituição para dificultar radicalmente a investigação e a punição de agentes políticos, como presidente, ministros, deputados e senadores, por crimes comuns. Ela exige, por exemplo, a aprovação prévia da Casa Legislativa para qualquer ato de investigação, como quebra de sigilo telefônico, por exemplo, sigilo bancário, e para a própria recepção da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, pessoal, transforma o Congresso em um escudo processual, em que a maioria política, e não as provas, decide quem vai ser investigado. É como instalar uma armadura permanente para se proteger de balas futuras. É aí que está a questão, gente. Por sua vez, a PL da anistia, ele é um perdão para aquilo que aconteceu no passado. Essa proposta da anistia, gente, ela é uma medida curativa e substantiva, porque ela busca anistiar ou suspender punições de condenados por crimes eleitorais e de responsabilidade fiscal em um período específico, como, por exemplo, a quebra do teto de gastos de 2022, que aí tem muitas coisas para a gente discutir sobre isso também, que foram crimes já julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo TCU. Isso aqui, então, gente, ele é um perdão legal direcionado para beneficiar aliados do governo anterior que foram penalizados. É como se a gente usasse uma borracha para pagar uma falta já marcada lá no placar do passado. No entanto, pessoal, tem uma coisa que faz com que nós estejamos mais alertas, porque é muito estranho. Por que de uma urgência em votar tal projeto de lei? Então, pessoal, essa urgência e a forma como a PEC foi aprovada em primeiro turno na Câmara, ela faz com que a gente fique um pouco mais atento, porque se é urgente, ela realmente tem algo que está carregando contigo. Porque, por exemplo, nós temos a proposta de lei da escala 6x1 e a sua revisão, que não está sendo votada com urgência. Então, por que a PEC da blindagem está? E que foi aprovada em uma sessão bem tumultuada, com mudanças de regras, apelidada, tratoraço, tudo que você pode imaginar.
motivando, gente, até uma ação de deputados no Supremo Tribunal Federal contra o rito. Isso demonstra, gente, então, uma tentativa de impor uma mudança profunda no sistema de freios e contrapesos sem o devido debate democrático. Isso faz, então, gente, com que nós pensemos nessa estratégia completa de impunidade e os seus riscos para a nossa democracia. Isso porque, gente, juntas, essas PLs, essas propostas, elas formam uma estratégia de proteção total. Primeiro, a anistia. Ela cuida, então, de apagar as dívidas passadas, as condenações já existentes. Segundo, a blindagem, ela garante, então, novas dívidas, investigações futuras por corrupção, etc., que não serão cobradas. Lembrando que nós tivemos agora há pouco a condenação de um ex-presidente por diversos outros crimes que ainda tem investigação correndo aí relacionado com a organização criminosa. Isso significa então, pessoal, que essa combinação ela gera um cenário de altíssimo risco à erosão democrática. Isso é, com que a gente perca o pouco que nós conquistamos na nossa democracia. Dentre os exemplos, nós podemos citar o fim do Estado de Direito. Isso porque o princípio fundamental de que todos são iguais perante a lei é severamente violado com a aprovação dessas propostas. As propostas elas criam uma casta intocável, em que a lei penal vale para o cidadão comum, mas não para aqueles com poder político, e isso institucionaliza a impunidade. Outro risco é a subversão da independência dos poderes. Isso porque a PEC da blindagem subordina o Poder Judiciário, em especial o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, ao Legislativo. Ao exigir autorização parlamentar para investigar, ela politiza processos que deveriam ser técnicos. Um parlamentar só será investigado se seus pares, muitos dos quais podem ser cúmplices ou aliados, assim o permitem. Isso, gente, destrói o sistema dos checks and balances. Não tem como. Você acha que seu amiguinho vai entregar você no final? Não vai. Imagine isso dentro do poder político. Terceira questão perigosa é a impunidade como regra. Isso porque, pessoal, o pacote ele cria um incentivo perverso para a prática de crimes. Um agente público saberia que os seus erros passados podem ser anistiados e que, no futuro, desde que mantenha o apoio da maioria do Congresso, estará imune à investigação séria. Isso significa que a blindagem, pessoal, torna-se um salvo-conduto para a ilegalidade. Quarta questão perigosa é a instrumentalização da lei, que é o que o pessoal chama por aí de lawfare, as avessas. Isso porque, enquanto defensores das propostas alegam combater um suposto lawfare, o efeito real é o oposto. A PEC e a anistia, elas são a instrumentalização da lei para garantir impunidade. É o uso do poder legislativo para criar leis que protegem especificamente um grupo político, comprometendo o próprio propósito da legislação. Tá, Thaís, mas agora ainda não estou entendendo. E além de tudo isso, tem mais algum prejuízo concreto para a proteção do cidadão comum? Tem, gente, tem. Porque o impacto, ele não se restringe à elite política. O cidadão comum, gente, ele é duplamente prejudicado. Isso porque nós temos o favorecimento de quem tem poder, que não é o caso da classe trabalhadora. O sistema ele vai passar a funcionar explicitamente para proteger os poderosos. Enquanto o cidadão comum responde à lei integralmente, o deputado investigado por desviar milhões não poderá ter o seu extrato bancário analisado sem a chancela dos seus colegas. Isso, pessoal, aprofunda a desigualdade e a injustiça, obviamente. Outra questão que pode nos prejudicar é no aspecto do esvaziamento dos recursos públicos. Isso porque a impunidade para crimes de responsabilidade fiscal e para a corrupção significa que o dinheiro do contribuinte estará menos seguro.
Sem o medo da punição, não há menos barreiras para que o desperdício e o desvio aconteça. Quem paga a conta, então, gente, é nós, a população, os trabalhadores, com menos verba para saúde, educação e infraestrutura. Outro ponto negativo para nós é o descrédito nas instituições. Isso porque a percepção de que o sistema é injusto e manipulado para beneficiar a classe privilegiada leva a desconfiança generalizada na política, na justiça e na democracia como um todo. E logo, gente, isso alimenta ciclos de instabilidade, polarização e autoritarismo. Pois é, pessoal. Isso significa que nós precisamos entender, pesquisar, analisar, discutir e refletir que a PEC da blindagem e a PL da anistia, elas não são meras manobras políticas corriqueiras. Elas representam uma tentativa articulada de desmontar um dos principais avanços democráticos brasileiros, que leva então à noção de que nenhum cidadão, independentemente do seu cargo ou poder, está acima da lei. A ação movida por deputados do Supremo Tribunal Federal, pessoal, ela é um reflexo da gravidade da situação e é também uma tentativa de usar o guardião da Constituição para travar um processo que ameaça os seus fundamentos. Isso significa, gente, que a aprovação desse pacote de impunidade significa a consolidação de uma democracia de baixa intensidade, em que as eleições existem, mas os mecanismos de controle e responsabilização do poder são neutralizados. O risco, gente, é a transformação do Brasil em uma república em que a lei ela é um instrumento dos poderosos e não uma proteção para todos nós, brasileiros. Isso significa, gente, que a defesa da democracia, nesse momento, passa inevitavelmente pela rejeição a essas propostas. Concluindo, pessoal, eu quero muito convidá-las para votar no projeto de lei que está na Câmara para que a gente deixe a nossa opinião. Você concorda ou não concorda com a aprovação da anistia, com a aprovação dessa PL? Votem, gente, vocês podem votar com a sua conta Gov. Vou deixar o link aqui para vocês. Muito obrigada de coração pela atenção de vocês, por estarem me acompanhando. Peço de coração, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal que vai me ajudar a alavancar as nossas discussões. Lembrando, pessoal, que tudo aqui é baseado na ciência para que nós possamos realmente contribuir com a informação. Obrigada, gente. Eu sou a Thaís Pluscota e a gente se vê por aí. Até mais.